Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu, Meire, aqui do Instagram Meire na Web, venho hoje à noite trazer um convidado para uma live muito especial. Nós vamos bater um papo sobre um conteúdo bastante interessante, muito informativo para todos nós. Hoje nós vamos falar sobre a doença de Parkinson, vamos falar sobre sinais e sintomas. Antes de começar a falar um pouco desse conteúdo, eu gostaria de pedir a vocês para avisarem aos amigos, convidarem as pessoas a virem aqui no Meire na Web, assistir essa live e tomarem conhecimento de toda a informação que a gente vai conhecer hoje através do meu convidado. Então fiquem à vontade para convidar todas as pessoas. E lembrando que aqui no Meire na Web, toda semana eu tenho bastante convidados, cada convidado com um conteúdo diferente. Então é um local assim onde as pessoas vêm aqui, busca de informação, e eu faço questão de ter essa variedade de conteúdo para que vocês possam conhecer cada vez mais, saber mais sobre várias coisas, e a informação é sempre muito importante. Então sejam bem-vindos, boa noite a todas as pessoas que estão chegando aqui. Obrigado, pessoal de Monte Claros, Minas Gerais, que estão aqui presentes, todas as pessoas que estão chegando, Regivânia, boa noite para todo mundo, boa noite para o pessoal lá do Brasil, boa noite para as pessoas que me acompanham aqui em Atlanta e outros estados aqui dos Estados Unidos, e também as pessoas que estão em outros locais, como Europa e Austrália. Então sejam todos bem-vindos aqui no Meire na Web. Eu, Meire, tenho o maior prazer de hoje trazer um convidado super especial. Hoje nós vamos falar sobre o tema Parkinson, sinais e sintomas, e eu fiz questão de trazer um convidado muito especial. É o Dr. Bruno Burjaili, que vai vir aqui conversar com a gente. O Dr. Bruno é de Uberlândia, Minas Gerais, formado pela Faculdade de Medicina, pela Universidade Federal de Uberlândia, especialização em neurocirurgia em São Paulo, subespecialização em neurocirurgia funcional, que trata de dores e movimentos. Também tem estudos feitos por ele na Universidade de Londres, Atlanta e Flórida. Então, venham aqui para o Meire na Web participar dessa live, que vai ser muito informativa. E se você conhece alguém que tem alguma coisa a ver com Parkinson, com a doença de Parkinson, ou que desenvolveu, ou que já está em tratamento, esse é o momento para a gente tomar conhecimento da doença, saber dos sinais e sintomas através do meu convidado de hoje. Então sejam bem-vindos. Agora eu já vou convidar o Dr. Bruno Burjaili para vir aqui conversar comigo, e nós vamos tirar todas as nossas dúvidas, fazer as nossas perguntas. Eu tenho aqui algumas perguntas para fazer para o Dr. Bruno. Oi, doutor Olá, Bruno, tudo Mary. bem? Boa Boa noite, tudo bom? noite. E Tudo aí? bem. Que prazer estar falando com Pois é, você aqui. que felicidade Pois trazê-lo é, aqui no Meire na Web. Obrigada por ter aberto a sua agenda para vir aqui conversar com a gente, bater esse papo. E imagina, é um prazer. eu já estou assim super feliz, porque eu sei que com essa live, com a sua informação, com o seu conhecimento, a gente acaba ajudando muita gente até a aprender a lidar com a doença, saber mais da doença. Então, seja bem-vindo. Vamos lá, doutor Bruno Obrigado. Bujaili, de Uberlândia, Minas Gerais. Um beijo aí para o pessoal de Uberlândia, Minas Um beijo Gerais. Mas especial também. atualmente, Um então, beijo especial atualmente pro o pessoal de doutor Atlanta, né? e o pessoal de Atlanta, eu vou falar assim, gente, o doutor Bruno, ele já esteve aqui em Atlanta, muito amigo aqui da comunidade brasileira de Atlanta. No final eu vou passar alguns recadinhos que me mandaram transmitir, tá? Não Olha só só. para você, mas também para a doutora Gabriela. A doutora Gabriela Meira, que já fez aqui uma live comigo. Esse ano foi uma live maravilhosa, sensacional. Ela trouxe o conhecimento dela sobre alergia num período
em que a alergia, aqui nos Estados Unidos, a gente é papo todo dia, na época de spring, né, na época de primavera, a gente fala muito sobre alergia, quem tem, quem não tem. Então, foi um período muito boa. Assim, a live dela, naquele momento, ajudou bastante as pessoas. Então, sejam bem-vindos. Então, doutor, vamos Obrigado. conversar aqui sobre Parkinson. Eu já li que a doença de Parkinson, ela foi reconhecida através do Dr. James Parkinson, médico inglês, em 1817, que relatou pacientes com paralisia agitante, perda de funções motoras. Muita coisa mudou de lá para cá com relação à doença? Olha, muita coisa sempre muda, mas é interessante, né, que o Parkinson é um exemplo de que muita coisa da descrição original tem muito valor até hoje, né? E uma coisa que chama a atenção é que é um diagnóstico clínico Parkinson, né? Por mais que a gente goste de pensar em imagens sofisticadas, tem algumas situações que a gente pode usar os exames de imagem para nos auxiliar. Até hoje, né, é um diagnóstico clínico, tem que ser uma boa consulta, com uma boa história clínica, né, uma boa entrevista com o paciente, uma boa avaliação física. Hoje, assim, mesmo que a gente use o vídeo na teleconsulta, é, que algumas vezes, né, permite um acesso a quem está distante, ainda é um diagnóstico clínico. Até o exame físico por vídeo, né, ele, mesmo hoje nessa modernidade, ainda é esse exame Modernidade, isso físico, mesmo. né, que nos permite Uhum. dar o diagnóstico correto. É, e os exames complementares são excepcionais, né? Pode ser que isso mude, claro, mas até é curioso pensar que muito do que a gente raciocina hoje para dar o diagnóstico é parecido do que o James Parkinson descreveu há 200 anos, né? Isso, Então, exatamente. e 200 foi anos depois atrás. e foi muito depois dele descrever o que ele observou, né, que a gente descobriu por que o que acontece no cérebro. Está faltando dopamina? Quais células que morrem ou que entram em disfunção? Quais regiões que estão afetadas? O que acontece dentro da célula? Tudo isso foi vindo depois, né? E a gente continua descobrindo coisas novas sobre isso. Mas o primeiro elemento que foi descoberto é o que ele via, né? São os pacientes sentindo aquilo ali, demonstrando aqueles sintomas, aqueles sinais, e é o principal, né? No fundo, na medicina, né, Mira? Assim, por mais que a gente goste de tecnologia, a Isso. gente sempre pensa nisso, nada como, né, uma boa avaliação, um contato adequado, né? Mesmo que esse contato seja à distância, com calor humano e com atenção e com cuidado, com tempo, né? Então, a gente não pode Uhum. se esquecer disso. A boa medicina, quase sempre, né, ela vai depender muito desse contato. Eu falo com o paciente que raramente tem doenças em que um exame ali é suficiente para dar um diagnóstico e ponto final. Mas isso, por incrível que pareça, não é tão comum. O mais comum é um diagnóstico que exige atenção, proximidade, paciência, né? E o que o James Parkinson fez há tanto Entendi. tempo, nesse sentido, né, é muito parecido com o que a gente faz até hoje. E então é mais do que merecido ele ter se tornado tão famoso, né? E ter recebido, né, o nome da doença, levar o nome dele. Realmente é um mérito muito grande, alguém há tanto tempo conseguir descrever de maneira extremamente parecida com o que nós Através ainda de, vemos através hoje. de estudo, né? Através da própria observação dele, né? Ele percebeu. Exatamente. Uma das coisas que é bastante, quando a gente fala de Parkinson, né? A gente lembra o quê? Do tremor. Né? Então, assim, ele Uhum. começou a descobrir mesmo naquela época. Eu já tenho a primeira pergunta aqui para lhe fazer, doutor Bruno. Quais os primeiros Pode fazer. sinais da doença de Parkinson? Bom, essa pergunta tem que ter o seguinte cuidado. A Tá. doença de Parkinson, se a gente for simplificar, é um transtorno de movimento, né? É uma doença de movimento. A família dela na neurologia, na neurocirurgia, é assim, doenças do movimento. Só que tem sintomas do Parkinson que não são motores. São chamados sintomas não motores, não são sintomas do movimento. Então, o que é mais conhecido é o tremor. Tem outros sintomas motores muito comuns, que são a rigidez, né, que é o braço, a perna ficar rígido, duro, e a bradicinesia, que é a lentidão. Tudo fica mais lento, a pessoa parece que o corpo não responde ao que ela está mandando na mesma velocidade, como se tivesse a conexão mais lenta, sabe? E também alterações de Uhum. equilíbrio, de caminhada. Então, essas alterações motoras, elas são mais conhecidas.
Mas antes delas acontecerem, existem sintomas não motores, e eles vão continuar acontecendo ao longo da doença toda. Mas antes mesmo dos sintomas motores, a gente já tem sintomas não motores. E às vezes a pessoa nunca imaginou que aquilo seria Parkinson. Não que ela tivesse que imaginar, nem que ela pudesse fazer muita coisa se ela soubesse antes, tá? Mas quando a gente vai olhar para Uhum. trás de quem tem, nós começamos a perguntar assim: tinha alteração do olfato? Hoje ficou comum por causa do Covid, né? Ah, Mas entendi. Isso. existe alteração do olfato anos antes, às vezes, dos primeiros sintomas motores. Outra alteração muito comum é o intestino preso, a constipação. Mas alteração de intestino, a gente pode ter por 1 milhão de motivos. Ninguém vai imaginar que é Parkinson por isso, né? E tem gente que Certo. também não percebe. E outra alteração muito característica, né, que é um sintoma assim chamativo, sai um pouco do comum, é a chamada alteração comportamental do sono REM. Quer dizer o quê? Dentro das diferentes fases do nosso Hum, sono, tem uma fase chamada REM, né, que é uma sigla do inglês, né, que é o Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos. uhum, Essa fase do sono é quando a gente está tendo muitos sonhos ou pesadelos e o corpo está paralisado, mas os nossos olhos debaixo da pálpebra estão mexendo muito rápido. Por isso que chama Rapid Eye entendi. Movement, né, é um movimento rápido dos olhos. Então, nessa fase do sono REM, em que o olho está se movimentando muito rapidamente, o resto do corpo está totalmente paralisado. Isso é o normal. Mas no Parkinson, e muito antes também dos sintomas motores, a gente perde essa capacidade do organismo de anular os movimentos do corpo, vamos simplificar assim, e a pessoa começa a fazer Uhum, movimentos no corpo do que está sonhando. Então a pessoa pode dar murros, né, socos, pontapés, grito, cai da uhum, cama, pode machucar o parceiro, a parceira, pode quebrar alguma coisa. E isso acontece às vezes antes. E aí, como é um sintoma um pouco menos comum, né, na população geral, quando certo. acontece antes dos sintomas motores, a pessoa já tem uma probabilidade muito alta de vir a ter sintomas de Parkinson no futuro. Então, são 3 sintomas, assim, vamos falar assim, clássicos, entre aspas, não Aham. motores, que podem preceder, né, os sintomas motores. E aí tem vários outros sintomas que não são motores ao longo da doença, né? Alteração de humor, enfim, alteração de voz, que no fundo é um sintoma motor da garganta, mas não é bem um motor óbvio, né? Alterações da Certo. boca, dos olhos, da pele. É uma doença que, dependendo de cada pessoa, pode afetar diferentes sistemas. Mas, por mais que a gente vai saber dela, normalmente, quando tem sintoma motor, a gente conhece, sim, que antes deles já tem outros, entendeu? Muito interessante saber. A minha próxima pergunta seria: o que sente um paciente com a doença de Parkinson? Eu acho que ela já foi praticamente respondida, né? Mas se quiser acrescentar mais alguma coisa, o que sente um paciente com a doença de Parkinson? Assim, o mais comum são esses que eu disse, Sim, tremor e lentidão e rigidez. tá. Para quem tá, uma maneira muito comum da pessoa descrever para gente, olha, eu estou travado, eu estou desligado, eu estou em marcha lenta, Entendi. ou então meu corpo não responde como eu gostaria, ou então às vezes no começo sente arrastar a perna, uma dificuldade de caminhada, uma alteração de equilíbrio, porque a perna ela consegue se mexer, ela tem força, mas não tem a mesma velocidade de resposta. Então são queixas comuns no início, porque treme quando está distraído, né? O tremor é um pouco mais Certo. óbvio. A alteração da escrita, a chamada micrografia, que a letra aí ficando pequenininha, é outro sinal que pode ser assim bem precoce, tá? É, Ah, e é isso, interessante. né? Uhum. Tem gente que descreve como se fosse uma fraqueza, inclusive o título do artigo do James Parkinson, né? O shaking pulse, que é a paralisia agitante, é, porque não é bem uma paralisia no sentido de perder a capacidade de fazer aquela força. Não é que eu não consigo mais carregar Certo. aquele peso. É que dá uma sensação de paralisia porque a velocidade de resposta está mais baixa, entende? E a própria capacidade de completar todo aquele arco do movimento, né, da rigidez, ela pode estar perdida. Então é isso, tremor, lentidão, rigidez, uma dificuldade para caminhar, tá certo? A alteração da Certo. letra. Esses são os mais comuns, né, no início da doença.
Legal. Quando desconfiar, assim, quando a gente tem alguém em casa ou que a gente convive com alguém, quando que a gente deve começar a desconfiar que precisa levar ao médico? Assim, se a gente achar, né? Às vezes você tem alguém na sua família ou alguém que você trabalha junto, que você perceber, o que que dá, assim, para a gente desconfiar que talvez seja Parkinson ou uma outra doença, né, neurológica? Assim, existe algo assim Não, mais são popularmente falando? esses mesmos sintomas. A pessoa está ali no trabalho, Certo, de repente está distraída, começou a tremer o dedo. certo. O tremor do dedo, Uhum. às vezes ele é descrito na medicina como um tremor em contar moedas, né? Como se a pessoa estivesse contando a moeda, né? Então o dedo Ah, treme, às vezes como se fosse um movimento de certo. rotação quase. É, a questão da letra, ninguém imagina, às vezes a letra começou a ficar muito pequena, tá certo? Ou então a pessoa começar a perder aquela. Quando a gente está andando, a gente não movimenta os braços mais naturalmente. A pessoa com Parkinson, logo no começo, pode perder um pouco desse balanço de um dos braços. Perde um pouco desse balanço Entendi. natural do braço para frente e para trás. Então, quem observar com atenção pode notar. Tá? Tem um dos pacientes que o James Parkinson descreve no artigo dele, Uhum. que ele viu num ambiente público. Não é um restaurante ou bar, não me lembro. Mas ele via a pessoa de longe e ele notou os sintomas só de olhar, né? Nem era paciente dele, estava ali no restaurante, por exemplo, e ele observava. Certo. Então, esses sinais, para quem for muito perspicaz ou for muito próximo da pessoa, eles podem ser notados. Mas aí tem uma coisa: tem doenças na medicina em que a gente consegue retroceder na doença, né? Ir para trás ou paralisar, não deixar a doença progredir. No Parkinson, isso Isso, até exatamente. hoje não é possível, nem com remédios, nem com a cirurgia, nem com nenhum tratamento. Os tratamentos são para os sintomas. Então, a gente vai tratar a pessoa conforme os sintomas que ela tem, ou seja, aquilo que a incomoda ou incomoda um familiar e ela queira tratar. Então, é de acordo com o que ela sente, realmente é aquilo que na prática afeta a vida dela. Se a pessoa falar para ela, olha, tem um tremor leve, que minha esposa falou, ou meu marido falou, mas não me Certo. incomoda, é só de vez em quando. Eu posso examinar ali no consultório, ver alguns outros sinais da doença, achar que é Parkinson. Mas olha, está tudo bem, não está me incomodando. Às vezes a pessoa prefere nem iniciar o tratamento no início. Às vezes vai iniciar mais para frente. E a gente começa o Certo. tratamento, geralmente, né? Porque a pessoa chega com sintomas mais leves, começa o tratamento muito devagar, né, com doses bem baixas, e vai subindo bem aos pouquinhos. E por mais que lá na frente a tendência é ter que usar vários medicamentos, às vezes a pessoa passa muito tempo ou sem medicamento ou com um mínimo de medicamentos. Tá? Muito bom saber, né? Assim, que existe esse cuidado, né, médico de tratar quando a doença ainda está ainda no início. E aí vem aquela história da qualidade de vida, né? Quanto rápido, né, doutor, começar a tratar desses Exatamente. sintomas, a pessoa vai tendo uma qualidade de vida melhor. Então, e como diagnosticar assim precocemente o mal de Parkinson, assim a doença de Parkinson, assim como diagnosticar, assim a família procura e o paciente vem e faz aqueles exames de início, como é que é trabalhado isso aí dentro do consultório? Aquilo do começo que eu mencionei. O diagnóstico é clínico. Quando o médico fala, isso quer dizer Certo. o seguinte: consulta médica, né, entrevista do médico com o paciente e o exame físico, tá certo? Então, o diagnóstico, ele teoricamente, ou quase sempre, essa avaliação seria suficiente. A gente pede alguns outros exames, às vezes, para excluir outras doenças, né? Então, quando pede uma ressonância da cabeça, é para ver se, por exemplo, tem alguma outra doença que não seja o Parkinson provocando aqueles sintomas. Mas eu não vou pedir a ressonância achando que vai aparecer assim no laudo, doença de Parkinson. Não aparece isso, tá bem? Certo. Diferentemente, se eu tiver Uhum. um tumor na cabeça, vai aparecendo o laudo da ressonância, né? Tumor na cabeça, né? Simplificando aqui. Mas o Parkinson não. Então, a gente pede, às vezes, uma ressonância para descartar outras coisas. Ou, por exemplo, para planejar a cirurgia. E tem um exame chamado TRODAT, que ele consegue captar a deficiência, a redução de dopamina em algumas regiões do cérebro,
mas ele não é específico para o Parkinson, quer dizer, ele pode dar positivo no Parkinson e em outras doenças parecidas com ele. Então, também não é um exame indicado para dar o diagnóstico, tá? Ele pode ser para Certo. tirar alguma dúvida entre o grupo de doenças do Parkinson, não só o Parkinson, e doenças de fora desse grupo. Tá? Então, esse grupo chamado de parkinsonismo, tem alguns tipos de parkinsonismo que alteram esse exame TRODAT. E aí, por exemplo, o tremor essencial, que é uma doença até certo ponto parecida, não altera o TRODAT. Então, o TRODAT pode ser pedido pelo médico se ele tiver em dúvida se é tremor essencial ou Parkinson, entendeu? Mas essa dúvida não é comum. Pode acontecer, mas não é comum. Mais comum, mesmo o paciente chegando com sintomas mais vagos, a gente investigando direitinho na consulta, examinando em detalhe, quase sempre começa a aparecer, né, a possibilidade de ser Parkinson. Então, o diagnóstico é com um bom médico que entenda da doença para te atender bem e já desconfiar que você tenha, e o exame de imagem ou quaisquer outros sejam apenas Uhum. para excluir outras hipóteses, tá? Então, se você tem essa dúvida, qual o caminho? É procurar uma ressonância? Não. Né? É procurar um médico da área Entendi. que entenda de Parkinson e de doenças no movimento para dar um diagnóstico correto e começar o tratamento precoce, justamente pelo que você falou, para melhorar a qualidade de vida. Quem Qualidade. ficar sofrendo com os sintomas porque eu tô com medo de ir ao médico, né? Não tem sentido, né? Eu vou ficar em casa Isso. caindo com dificuldade para comer ou tremendo, enfim. Só porque eu não quero procurar o médico, porque às vezes a gente consegue no começo, meio, quase que apagar os Aham. sintomas no início. Com o tempo, não tem isso. Infelizmente, os sintomas eles vão crescendo e a gente vai brigando com esses sintomas o tempo todo, tá? Mas às vezes no Entendi. começo a pessoa fica com pouco remédio, pode ficar praticamente assintomática, tá? Ou até assintomática. Então, vale a pena procurar o tratamento, saber o que tem e tratar o que tem, né? Ficar se escondendo não vai trazer absolutamente nenhum benefício para a pessoa. Uma coisa ela fala, eu quero ir para o médico sozinho, não quero contar para ninguém, eu quero a minha privacidade. Isso aí tudo bem. Desde que ela não precise de ajuda da Isso. família até aquele momento, tudo Exatamente. bem. Mas deixar de procurar o médico, deixar de saber o que você tem, e já quando a pessoa precisa de ajuda, não aceitar ajuda, isso faz muito mal, tá? Isso não deve ser feito por ninguém. Então, é realmente procurar um especialista, né, um médico, um neurocirurgião, para começar esse processo, né, doutor? Assim, do início, vai fazendo os testes, vai analisando, porque eu achei interessante falar que quando começa a fazer os exames, né, começa a detectar que vai tirando, fazendo aquela lista de não é isso, não é isso, e até Isso, chegar no diagnóstico. Isso é muito, mais ou isso menos dá isso. e dá um reforço maior, né, para o paciente. Olha, eu não tenho isso, vamos lá, o médico está procurando, vai chegar no lugar certo. Então, doutor, lendo um pouco a respeito de Parkinson, eu vi muita coisa falando sobre uma substância negra localizada. O que se trata disso, essa substância negra? Ela fica no cérebro? Fica. Isso é o Tá, nome, né? Quando os cientistas vão estudando ali as partes do cérebro, de acordo com a certo. aparência de cada uma dessas partes, eles podem dar nomes, né? Então, tem uma região do cérebro, se a gente estudar, né, as peças anatômicas, tem uma região do cérebro que fica escura, tá? Por causa de algumas substâncias que estão ali. Então, essa região escura, ela foi chamada de substância negra, tá certo? Tá. E é nessa Uhum, região que é produzida grande parte da dopamina do cérebro, tá certo? Então, uhum, o que foi descoberto? Muito depois do James Parkinson ver como que a doença se apresenta nas pessoas, né, como é que ela ocorre nas pessoas, as uhum, pessoas, os médicos foram pesquisando, os pesquisadores geral, de onde que isso pode estar vindo e verificar aquelas pessoas que tinham aquela doença tinham uma alteração na substância negra. Quer dizer que a produção de dopamina na substância negra, e dali essa dopamina vai para outros locais do cérebro, tá? Mas essa produção está reduzida no Parkinson. E, inclusive, ela começa a se reduzir, a produção de dopamina na substância negra, e
e atuando em outras regiões, tá? Então, não é só não é ali que ela vai fazer falta necessariamente. Ela vai ser produzida, mas ela vai atuar em outros locais. Então, ela começa a Certo. faltar e é só depois de já estar faltando bastante dopamina que os sintomas começam a aparecer. Então, quando a pessoa descobriu que tem Parkinson, mesmo que ela descobrir logo, ela já perdeu muita a capacidade de produção da Ah, dopamina. Então, a importância da substância negra, a substância negra é um local, tá? Não é bem uma certo. substância, é um líquido, porque substância é Tá. isso, né? Um É uma composto. região, então, uma região Exatamente, escura, é uma seria região, isso? exatamente, é um pontinho lá dentro da cabeça, chamado substância negra, e nesse local a, a produção de dopamina vai se reduzir na doença de Parkinson, entendeu? Certo. Muito interessante saber. E quais são, assim, as complicações, assim, da doença? As maiores complicações que existem para o paciente? Olha, de vez em quando alguém faz uma pergunta geral e a gente começa a citar tudo, Uhum, o pessoal fica assustado. Pelo amor de Deus, assim, a gente uhum, fala de tudo porque é uma doença que pode ter várias caras. Cada pessoa vai ser eu diferente, certo? entendo. Então a gente coloca uma lista de Tá. 10 coisas, a pessoa pode ter uma ou não nenhuma. Então, são vários sistemas que o Parkinson pode afetar. Assim, tudo é o sistema nervoso de certa maneira, mas é, tem consequências em diversas regiões do nosso organismo, diversas formas diferentes. Então, tem complicações que são, por exemplo, de caminhada. A pessoa tem dificuldade para andar e para manter o equilíbrio, então ela pode cair, pode perder a locomoção, precisar de andador, no limite de uma cadeira de roda. Tem as dificuldades de coordenação de atividades motoras mais finas, para se vestir, para comer, para fazer um trabalho manual. Ah, entendi. Dificuldade Uhum. de voz, né? A voz começa a ficar afetada, começa a ficar mais difícil de ser entendida com o tempo. Dificuldade para engolir, que pode provocar engasgo. Essa talvez seja assim Certo, a complicação do ponto de vista médico geral mais importante, porque o engasgo certo. pode provocar, quer dizer que a gente não consegue engolir muito bem, inclusive a saliva. Isso pode predispor a ir para o caminho errado, né, entre aspas, ir para o pulmão e causar Uhum. pneumonia. E a pneumonia, ela pode ser até fatal em alguns casos, né? O Parkinson em si não mata, mas uma das principais complicações do Parkinson que matam é a pneumonia. Então a gente fala, tá com dificuldade de engolir, tá com tosse, tá engasgando, tem que procurar o médico, tem que procurar a fonoaudióloga para tratar, ou fonoaudiólogo para tratar a capacidade de engolir. Das Tem doenças da capacidade da complicações, fala. sim. Certo. Trabalha junto, né? A mesma musculatura, mais ou menos, que vai lidar com a fala e com a capacidade de engolir. Tem complicações dos olhos, eu já coloquei post só sobre os olhos, olho seco, irritação, olho que fecha, olho que não consegue abrir. Tem complicação da boca, às vezes boca seca, às vezes excesso de saliva, problemas dentários, é, enfim, problema de mastigação. Tem dores, dor é super comum no Parkinson, muita gente tem dor e nem fala para o médico, e passa batido, sofre também sem receber o tratamento. Tem dores em diversos locais e tem vários tipos de dor. Alterações do intestino, alteração da parte urinária, né? Pode escapar urina, pode ter dificuldade de controlar, pode querer urinar muito à noite até atrapalhar o sono. Aí tem complicações do sono, com alterações de sonho, agitação, despertar muitas vezes à Certo. noite. Então, assim, a gente vai colocando uma lista, porque a dopamina e as Entendi. diversas vias onde ela age, ela pode, né, impactar em muita coisa. Mas, como eu falei, não é para ficar apavorado. Quando a gente, como Uhum. médico, tem que responder, a gente fala aquela lista, mas não quer É, dizer que você vai ter aquela lista toda. Não quer dizer, tá? Então, a minha função é dizer, né? As pessoas estão perguntando, eu sou muito estão transparente. Eu falo, perguntando, olha, é verdade. vamos ver o que que tem. E Sabe doutor, eu por queria quê, até. Mira? Imagina que você tem um Uhum. sintoma e não sabe que é do Parkinson. Você tem Parkinson, tem o diagnóstico, e aí você não imagina, por exemplo, que é, um exemplo muito legal. Tem um remédio do Parkinson, um grupo de remédios que é um remédio muito bom, né? Uma família muito boa para tratar o Parkinson, que são os agonistas dopaminérgicos. É uma substância que imita a dopamina. Ela vai ali onde a dopamina age e ela engana o receptor da dopamina, age como se fosse a dopamina.
e tem alguns membros desta classe, um deles o pramipexol, um excelente medicamento para um monte de pacientes, ninguém parar de usar assim, tá? Mas é um medicamento que pode causar o efeito colateral de compulsão. Então a pessoa pode começar a ter vontade até ligada à sexualidade, uma sexualidade exacerbada. E tem casos até de infidelidade na família por causa disso, acesso à pornografia de modo exagerado, ou então pessoas que começam a apostar dinheiro, riquezas da família, dinheiro que nem tem. Às vezes compra compulsiva, entra na internet, compra um monte de coisa, e essa compulsão pode ser um efeito colateral do medicamento. E a pessoa às vezes tem aquilo e não sabe. Então me fala uma coisa, não é melhor eu saber que isso existe? Porque se eu passar por isso, eu vou falar para mim, olha, eu estou tendo compulsão. Então aí eu vou trocar de remédio. Então saber o que pode acontecer não é para a gente ficar procurando ansioso, mas vez ou outra, né, sentir alguma coisa, eu tenho que, será que tem a ver com o Parkinson? Perguntar para o seu médico para que ele possa explicar até que ponto que tem ou não tem a ver e tratar corretamente, entendeu? Então esse trabalho de educação, de informação, não é para ninguém ficar assim obcecado e procurando doença em si, não é isso não. Mas é saber que tem, né? E às vezes é muito comum as pessoas que me acompanham serem familiares ou serem cuidadores dos próprios, né, dos Sim. próprios pacientes. Então a gente orienta porque aquela pessoa pode prestar atenção a alguma coisa e receber uma ajuda que não está recebendo. Então a informação, o conhecimento são importantes por causa disso. Não é para causar, né, assim, preocupação, né, ou ansiedade em exagero em ninguém. Olha, eu entendo perfeitamente, eu agradeço, porque é o seguinte, quando eu trouxe esse tema aqui, ele foi muito solicitado pelas pessoas que me acompanham, elas queriam realmente ouvir um profissional e, assim, com aquela explicação mais, assim, popular, mais acessível à linguagem, e, assim, que as pessoas pudessem compreender a importância que é de você procurar um médico, se você desconfia que alguém tem, ou se você acha que alguém se observar, né, fazer uma observação, realmente procurar um médico. Eu acho que as perguntas que nós colocamos aqui, eu acho que ela está respondendo assim perfeitamente às dúvidas que foram surgidas quando eu fiz a enquete sobre o Parkinson, querendo saber o que é que as pessoas gostariam de ouvir do Dr. Bruno. Dr. Bruno, eu ia até fazer... eu fico muito agradecida. Tem uma pergunta aqui, sobre mal de Parkinson, sente dor? A pessoa que tem doença. Eu acho que até já começou a explicar, né, sobre as dores. Ó, só uma coisa, ninguém fala isso por mal, claro, mas é recomendado não usar a palavra mal de Parkinson. Porque desculpa. mal dá um estigma, como se fosse uma coisa ruim, uma Isso, negativa. verdade. A gente não gosta desse termo. Né? Então, é doença de Parkinson. Ou às vezes simplesmente Doença de Parkinson. tá? Desculpa. Então, não, foi imagina, pelas anotações que eu tenho aqui. Não, eu estou aproveitando porque muita gente muito boa, né? Bem intencionada, a gente fala. Mas e não é que, claro, isso vai mudar a realidade, mas o cuidado com as palavras às vezes é importante para algumas famílias, né? Então, enfim. É verdade, doutor. Desculpa, eu até fui explicar, esqueci Não. Eu até faço aqui a correção, porque eu acabei lendo as perguntas de acordo com o que foram chegando para mim, e essa observação é muito valiosa, até mesmo porque a gente põe aí uma coisa muito negativa em cima da doença, e eu já percebi, pelo conhecimento que nós estamos aprendendo agora nesse momento aqui na live, é que se ele é tratado, a pessoa consegue ter uma boa qualidade de vida, né? Então, é uma doença, mas que ela pode ser tratada e a pessoa viver melhor. Então, a gente tira essa palavrinha de lado. Agora até me lembrei, é sobre as dores. O que acontece? Sobre as dores, sim. A dor é tão comum no Parkinson que, dependendo do tipo de estudo, a estatística chega a quase 100%, né? Em algum momento da vida. Então, em muitas pessoas é o sintoma mais comum, tá? E mesmo tendo uma consulta de 1h30, às vezes, se a gente não perguntar para a pessoa se ela tem dor, às vezes ela não fala, porque tem tanta coisa para falar do Parkinson. Então, a dor é muito comum no Parkinson. Ela é muito negligenciada, quer dizer, deixada de lado, por mais que a pessoa ou o médico sejam bem intencionados também, mas a gente tem que ficar atento, porque muita gente tem. Então, e aí tem vários tipos de dor no Parkinson. São dores que você também poderia ter
sem o Parkinson, mas no Parkinson elas podem ficar, elas são mais comuns ou têm, né, algumas características um pouquinho diferentes. Então existe uma classificação. Eu coloco várias vezes essa classificação dos stories que o pessoal pergunta bastante nas postagens, mas o primeiro tipo é a músculo esquelética, que são as dores dos músculos, das articulações, dos tendões, dos ligamentos. São as dores, né, mais, vamos falar assim, bem superficiais, tipo ortopédicas, né? Dor no ombro, dor do joelho, dor na coluna, né? Esse tipo de coisa. Existem as dores, o segundo grupo de dores neuropáticas, que já são dores por ter algum nervo apertado. É muito comum na coluna por uma hérnia de disco, por exemplo. Então, tem uma hérnia na coluna e vai doer o pé, porque aquele nervo sai de lá e vai para o pé. Então, a dor neuropática é uma dor de nervo. Normalmente, ela dá dormência, dá formigamento, pode dar até perda de força. O terceiro tipo de dor, né, dentro da classificação aí do Parkinson, mais uma vez, a dor musculoesquelética, a dor neuropática também acontece em quem não tem Parkinson, tá? O terceiro tipo de dor é a dor da distonia. Distonia é uma doença, tem doenças chamadas de distonia, e também é um sintoma. Tem várias doenças que têm a distonia como um dos sintomas. O Parkinson tem também a distonia como um dos sintomas. A distonia quer dizer o quê? O nosso corpo, cada região do nosso corpo, ela é mantida naquela posição por uma balança. Tem um músculo que puxa para cá, um que puxa para cá. Então eles trabalham em conjunto, né, para deixar o meu braço onde eu quero. Se esse equilíbrio de um lado com o outro for afetado, se um lado funcionar mais do que o outro, o meu braço daqui a pouco começa a fazer um movimento que eu não queria que ele fizesse. É muito comum a mão rodar, o pé acordar de manhã torcido, né? Então parece uma cãibra, como se fosse uma cãibra. O pé se retorce. Tem vários tipos de distonia no Parkinson. Uma das mais comuns é a distonia pela manhã no pé, porque está sem remédio há muito tempo. Então o pé fica torcido, dói, né? É comum doer por causa disso. Então uma das dores que pode acontecer na distonia, em qualquer distonia, e aí no Parkinson fica um pouco mais comum, porque tem muito mais gente com Parkinson com distonia do que pessoas que não têm Parkinson, né? Da população geral terem distonia é muito mais difícil. Então, então já é um tipo de dor que a gente vê muito frequente em quem tem Parkinson. Né? Então, quando alguém já entra no consultório, primeira vez, a gente pergunta, não tem distonia? Não tem essa torção no pé? Como se fosse uma cãibra? Como se fosse o pé retorceu ou se dobrou, né? E não dói, tá? Então, a dor da distonia, ela acontece bastante e tem que ser assim, né? Procurada pelo médico também. E, bom, a gente fala da dor musculoesquelética, a dor neuropática, né, dos nervos, a distonia, que é esse movimento espontâneo de torcer, de dobrar, que pode dar dor, e a dor central, esta sim é uma dor, entre aspas, única do Parkinson, tá? Ninguém entende ela assim muito bem, porque ela pode acontecer em qualquer lugar do corpo, ela pode ter qualquer característica praticamente. É mais ou menos o seguinte, se eu procurei todas as dores comuns, o que existem ali, e nenhuma explica aquele quadro, é dor central, é quase que de exclusão, tá? Então, quando ela não respeita um padrão convencional das outras dores e tá ali na pessoa com Parkinson, a gente chama de dor central. E aí o tratamento ela é um pouco mais complexo, exige um médico especialista em dor. Francamente, eu também sou especialista em dor e eu acho que assim é uma área muito importante e não tratar dor crônica com um especialista em dor é outra causa de sofrimento para muita gente, com ou sem Parkinson, tá? Então é importante você procurar um médico especialista em dor para tratar da sua dor crônica, tendo Parkinson ou não tendo. E no caso do Parkinson, ainda mais se for essa dor central, tem que ser alguém que tenha experiência com todos os tratamentos existentes para uma dor difícil como essa. A dor central é difícil de ser diagnosticada, ela é difícil também de ser tratada. Para quem é da área, às vezes nem tanto. Na primeira consulta pode diagnosticar, mas não é uma dor óbvia. Não. Se a pessoa não tivesse sido assim apresentada para aquela dor antes, o médico, ele vai passar batido, tá certo? Então, e tem um quinto tipo de dor no Parkinson, que vem na classificação de dor, que é a acatisia, que é uma incapacidade de ficar quieto. Mas é difícil até explicar isso como dor. Eu costumo deixar um pouco de lado
na, na classificação oficial, ela está nessa classificação. Então, recordando, dor musculoesquelética, músculo, articulação, tipo ortopédica. 2, dor Certo. neuropática, de nervo apertado, da dormência, formigamento, choque, falha força. Dor da distonia, tipo cãibra, retorce, dobra, sozinho. 4, dor central, que é uma dor fora do comum, atípica, difícil de ser tratada, difícil de ser diagnosticada. Seriam as mais importantes, tá? Provavelmente quem tem parte está ouvindo tem ou já teve uma delas. Conta para o seu médico que precisa ser tratado. Muito bom, excelente informação. E Parkinson é hereditário? Mais ou menos, se eu pegar uma pessoa com Parkinson hoje no consultório, tem mais ou menos uma chance de Certo. 10% de ser hereditário. Um em cada 10, né? Um em cada 10 pessoas com Parkinson que tem no mundo vão ter Parkinson hereditário, por causa da família ter. Tá bem? Certo. Então, ela pode ser, mas normalmente não é. Mas o fato de, por exemplo, a minha mãe, ou meu pai, ou meu irmão terem Parkinson, isso quer dizer que eu vou ter? Não, tá? Aí não quer dizer que eu vou ter uma chance de 10% de ter, não. Não é isso não, entendeu? Se eu já sei que eu tenho Uhum. Parkinson, a chance de eu ter Parkinson por causa da minha família é 10%. Agora, se eu não tenho Parkinson, e aí um familiar meu tem, eu só vou aumentar um pouquinho a minha chance de também ter. Tem Certo. raras exceções de doenças genéticas, né, que correm na família toda. E as famílias já sabem disso, que são doenças que a família inteira tem, né? Muita gente tem. Mas isso é exceção, tá? Então, não é porque meu pai, minha mãe, meu irmão tem Parkinson que eu tenho que já me antecipar e achar que eu vou ter Parkinson. E nem vale a pena ficar sofrendo por isso. Aí tem uma polêmica. Certo. Tem uns testes genéticos que não são baratos, e às vezes são feitos em pesquisas, para ver se eu tenho genes que poderiam aumentar um pouquinho a minha chance de ter Parkinson. E aí tem gente que gosta de fazer. Eu, particularmente, não gosto. Eu acho que só serve para aumentar a ansiedade. Também quero A dizer, ansiedade, a tem preocupação, exceções, né, né? doutor? Tem exceções Claro. que a gente tem que pedir. Mas normalmente esses testes só servem para aumentar a ansiedade. E não é porque o meu teste mostrou que eu tenho alguns genes que é tipo certeza que eu vou ter ou que eu vou saber quando eu vou ter. Então eu particularmente não gosto muito, a não ser que estiver fazendo parte de um estudo, de uma pesquisa, ou que estiver querendo ajudar um familiar, ou então quiser fazer um planejamento familiar e eu e a minha esposa tem muito Parkinson na família, a gente quer estar com medo de passar adiante, enfim. Certo. Mesmo assim, tem que ter cuidado para não deixar de ter ali um filho por um medo exagerado, tá? Não é isso que eu quero dizer. Então, enfim, teste genético, toma cuidado, faz só em situações específicas. E não é porque seu familiar tem que você vai ter, não se antecipe com isso, tá? Agora, se o seu familiar tem e você começou a ter algum sintoma, vai para o médico. Você já deve até conhecer médicos E bons que seu procurar o familiar já médico, vai né? ter, Sempre é né? importante. E procura, né? Procura para ver se tem. E procu- A, Então, a, a, procurar o Dani, a médico. Dani, a Dani Lanza, que inclusive é uma paciente e ela representa um grupo muito grande, né, de pacientes que ao vibrar com Parkinson. Ela tem Parkinson precoce, esse é de conhecimento público, né? Aham. Ela fez documentário, tudo. Ela acabou de colocar aqui, doutor, e no jovem é mais comum. Sim, quando a pessoa tem o Parkinson mais jovem, tá? Existe uma chance um pouco maior de Certo. ter relação com a hereditariedade, tá certo? Com a família. Muito interessante saber, né, doutor? Até mesmo para a gente se educar. Eu estou olhando aqui, tem muitas. Eu acho que quase tudo foi respondido, né, com relação ao tremor, as pessoas que. Eu estou vendo aqui as questões tremores, né? E, doutor, depois do Covid, assim, ficou mais sério tratar de Parkinson depois do Covid, ou não tem nada a ver? Tem, Depois eu do estou até Covid. olhando também se tem alguma pergunta que for para trás, depois a gente Aham. pode passar. Tá, Então, o COVID ele é um vírus que ele gosta muito do sistema nervoso, né? Então, apesar de ser uma doença entendi. respiratória, tudo, ele tem, né, uma série de sintomas, muitas vezes sintomas mais leves, raramente complicações graves neurológicas, tem também, mas é mais raro. Agora, por exemplo, a perda do olfato do COVID é um sintoma neurológico, né? É porque ele provoca Uhum. uma inflamação no nervo do cheiro. A mesma coisa pode acontecer com o gosto, né? Com o paladar. É muito comum também ter dor pós-Covid, dor de cabeça pós-Covid de um monte de gente no consultório, paralisia
nervo paralisar no braço, na perna, ou por causa do próprio vírus, ou porque ficou no hospital internado em cima do nervo muito tempo parado e aquilo machuca o nervo. Então, tem muitas complicações neurológicas do Covid, normalmente de baixa gravidade, mas às vezes com grande impacto na função da pessoa, Impacto, né? que chegam para a gente no consultório. Eu fiz bastante infiltração de corticoide ao redor de nervo de pacientes com Covid, com perda de função aguda desse nervo. Então, e no Parkinson em si, a gente sabe que o Covid pode, a pessoa vai ali pelo Covid e aí o médico acaba percebendo o sintoma de Parkinson que já estava ali antes e ninguém tinha percebido, mas já estava ali. E outra coisa pode acontecer do próprio Covid, de repente, ser um empurrãozinho que faltava para aquele sintoma de Parkinson acontecer. As pesquisas são um pouco polêmicas quanto a isso, mas de fato, algumas pessoas com Covid receberam o diagnóstico de Parkinson nesse mesmo contexto, seja porque já tinham os sintomas ou porque o Covid deu uma empurradinha, tá? Mas não é o Covid aí que provocou o Parkinson. Provavelmente ele só teve alguma relação e pode ser que a gente descubra um pouco mais precisamente se ele poderia pegar alguém que teria sintomas daqui a alguns anos e trazer os sintomas para agora. Isso é uma possibilidade, ainda em estudo, né? Não está muito claro, mas a gente sabe que durante o Covid a pessoa pode começar a manifestar sintomas que não tinha, ou pelo menos descobrir esses sintomas, e a gente também sabe que quem já sabe que tem Parkinson e tem Covid pode piorar os sintomas, normalmente de modo temporário, tá bem? Isso aconteceu bastante, acontece agora um pouco menos, mas acontece, né, bastante aí, né, desde que a pandemia, né, se evoluiu e tudo mais. Evoluiu, isso tá ótimo. Doutor Bruno, agora vamos falar da experiência aqui em Atlanta. Vamos contar para as pessoas da sua experiência em Oxford, na Flórida, especialmente aqui em Atlanta, que é a minha cidade, né? A minha cidade de coração, a nossa comunidade brasileira aqui, que teve o prazer de conhecer o doutor Bruno Burjali e a doutora Gabriela Meira. Então, vamos aqui contar para as pessoas como é que foi a sua experiência aqui no hospital, aqui, como é que foi? A experiência foi muito boa, assim, a gente esteve em vários locais, né, no nosso treinamento. Eu pela neurocirurgia, ela pela otorrino, a gente foi combinando, né, um junto com o outro. E a gente esteve na Inglaterra, esteve nos Estados Unidos, em diversas cidades, mas em Atlanta teve uma característica muito especial, né, porque foi o local em que a gente conseguiu ter mais afinidade, né, e ter a oportunidade de conhecer mais pessoas com tanta proximidade, né, afetiva. E isso fez uma grande amizade, né? A Miri literalmente já me recebeu em casa, já, assim, não tem nem, né, Com muito o carinho que a prazer, gente tá? E tem, o receber, carinho. quero receber novamente com os babies também, tá? O carinho da Miri, assim, é indescritível, né? Uma pessoa muito especial, independente aqui Obrigada, do doutor papel de Bruno. jornalista daqui, é uma pessoa fantástica, Então, pois é, doutor, pessoalmente eu muito importante para resolvi. nós. E Atlanta Mas é uma eu cidade queria bonita, mas saber mais dessa experiência para informar para as pessoas, né? Como é que foi aqui no hospital de Atlanta? Pode falar o olha, nome do hospital, a gente ficou como é que foi a experiência? a gente ficou na Emory University, né, que é a Universidade de Emory. Atlanta é muito conhecida mundialmente pelo CDC, né, que ainda mais agora na pandemia ficou Sim, assim, né, mais evidência. a Mas pandemia ficou mais evidente, né? mas olha, a Ficou universidade é uma bastante universidade conhecido. fantástica, né? A Universidade de Emory é fenomenal, né? A estrutura do hospital que a gente teve a oportunidade de frequentar aí também assim, assim, um centro de referência mundial mesmo, em diversas áreas. E a gente, né, ter a oportunidade de num centro como esse, né, que agrega muita tecnologia e atrai pessoas, né, tanto pacientes como famílias, como médicos, pesquisadores de vários locais num local só, né, Verdade, isso né, é doutor? uma oportunidade que tem que ser aproveitada. Então, a gente quis aproveitar, quis ter esse aproveitamento, né, de chegar até esse local e aprender e poder levar, né, parte desse conhecimento ou ser treinado, né, melhorar como profissional para poder
levar esse nível de atendimento, de conhecimento para outros locais. Então, Para outros locais. a gente é Uma das extremamente perguntas que eu grato quero. a todo o hospital e as equipes, né, tanto da neurocirurgia como da otorrino, que nos receberam, né, como Eu casal. lembro que eu ouvi o doutor Bruno comentar, a doutora Gabriela, que acordava muito cedo, que as cirurgias eram muito cedo da manhã. É, Então era é, assim, era que tinha um trabalho muito sério, de uma forma muito inteligente, né, com toda a estrutura do Hospital da Emory. Eu acredito que o Hospital da Embra aqui em Atlanta é um dos mais conceituados do país, né, doutor? Vamos dizer assim, né? Bastante não, conhecido, né? é uma referência mundial, E, sem dúvida, né? Aí e olha, tem, não tem nenhuma dúvida. Tem muitos centros, né, assim, desenvolvidos nos Estados Unidos. Aqui, não é que nos outros lugares não tem, né? Todo lugar do mundo tem centros muito bons. Aí o curioso é que numa região geográfica a concentração de centros de referência é muito alta, né? Tem muitos centros naquele mesmo espaço. E isso. mesmo já tendo muitos centros de referência num país como os Estados Unidos, o centro de Atlanta, em especial, ele se destaca, né? Ele tem na neurocirurgia mesmo, a formação em neurocirurgia da Emory é uma das que mais chama atenção, né? O número de profissionais de altíssimo nível, né? Líderes daquela Uhum. especialidade em nível mundial, estão reunidos ali compondo um grupo. Então, isso não é fácil de se ver, né? Não quer dizer que o atendimento que você vai receber lá, ou que vai receber em outros locais, seja diferente. Mas do ponto de vista de investigação, de aprofundamento Sim, científico técnico, esses centros são onde os médicos vão para pegar esse conhecimento e aquilo ser distribuído. Então a gente foi com essa mentalidade e a gente cumpriu e excedeu as expectativas. Até hoje a gente carrega, né, com muita gratidão, não só pela recepção humana de vocês, por exemplo, mas a técnica da universidade, do hospital, né, que proporciona tanto né, em Atlanta como na Flórida, é, como em Oxford, como em Londres. Então, são todos locais em que a gente fala de todo mundo para ninguém se melindrar, porque realmente não tem como lógico, é não tem nem como lógico, é comparar. lógico. Todos nos trouxeram, né, assim, pedaços muito importantes do que nós somos como profissionais hoje. Verdade, doutor. E eu queria acrescentar mais uma coisa. Eu acho que a neurocirurgia no Brasil também ganhou muito com a sua vinda aqui, porque eu sei que o seu trabalho no Brasil tem sido fundamental aos seus pacientes, com todo o conhecimento, um médico jovem, com muito talento. Aqui, a Jovem, comunidade você forçou a brasileira, barra em mim, mas muito obrigado. a gente sente a falta de vocês, assim, o carinho. Então, assim, teve inúmeras pessoas da comunidade que me passaram mensagem, que disseram, Meire, transmita ao doutor Bruno, à doutora Gabriela, o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso agradecimento. Parabéns pelos bebês, pelos babies. Então, assim, eu gostaria de agradecer em nome aqui do Meire na Web, mas carinhosamente também falando em nome da comunidade, das pessoas que conheceram doutor Bruno e doutora Gabriela. O nosso muito obrigado pela informação. Eu fico muito feliz. E antes de finalizar, eu gostaria de lhe pedir, doutor, de passar aí para as pessoas a sua informação de consultório. Como que as pessoas podem lhe encontrar? Mesmo, Pode muito ser obrigado. Olha, através do tanto da consultório, vontade. através das redes sociais. Olha, a gente se lamenta pela correria toda não conseguir visitar mais e mais, né? Porque realmente aí tem um pedaço no nosso coração. Ah, que Mas bom. bom, eu tento simplificar. Eu tenho um telefone básico de contato em que a minha assistente dá todo o suporte, que fica no perfil do Instagram, né? Que fica no Do site. Instagram, certo. O, o site é o neurobruno.com, é fácil de guardar. Ali tem os links para todas as redes, né? O Instagram é a mais movimentada, mas tem canal do YouTube, tem Facebook, E, tem alguns outros, né? TikTok, Kawaii, tudo. Mas o Instagram acaba predominando, né? No YouTube tem um pouco de material um pouco mais detalhado de vídeos. E o site tem descrições. E, bom,
Qualquer um desses canais é fácil de encontrar telefone de contato. Eu Obrigado aí sempre lhe pela acompanho também oportunidade. através das lives. Quando tem live lá no Instagram, eu estou sempre acompanhando. E é Ah, muito interessante saber mais sobre esse conteúdo, né? Sobre Parkinson, ou até mesmo discutir um pouco a saúde, né? Como é que está a saúde lá no Brasil, como é que vocês estão lidando, né, com todos esses avanços da medicina. Então, o consultório fica em Vitória, no Espírito Santo, mas também atende em São Paulo, né, doutor? é assim, Tem mais por causa da a cirurgia de Parkinson, por ser uma cirurgia mais específica, né? A gente acaba montando grupos em locais diferentes, tentando perto. facilitar. Então, eu moro em Vitória, tenho o grupo daqui, tenho o grupo também em Uberlândia, que é a minha cidade natal, em que eu atuo muito também. Em São Paulo também atuo bastante. Lá já tem um grupo, né, que tria o paciente. Em São Paulo eu faço mais as cirurgias e acompanho um pouco, mas é, já tem uma equipe, né, que traz isso para mim e a gente trabalha em conjunto. Às vezes a gente opera em outros locais do Brasil para ajudar colegas ou para acompanhar pacientes à distância. Agora, com a pandemia, né, com tudo de ruim que todos nós passamos com isso, teve um Sim, ganho sim. muito grande, eu acho, no acesso à medicina especializada com essas consultas por vídeo. Porque Isso. eu mesmo, Uhum. né, sou meio antiquado, achei que, como assim médico por vídeo? Mas é algo que a gente percebeu que é extremamente eficaz e a gente consegue chegar a quem não tinha acesso a um especialista. Então, hoje tem pacientes do Brasil todo, né, até pacientes que às vezes provavelmente estão fora do Brasil e mantêm algum tipo de acompanhamento. É, Aham. mas com o vídeo isso foi muito facilitado. É claro que tem horas em que a gente vai ter que, olha, a próxima consulta vai ter que ser presencial, que eu preciso de fazer algum exame, né? E tem Claro. doenças que tem que estar presencial em todas, claro. Mas grande parte do acompanhamento, né? Eu diria que a maioria, em média, dá para ser feita à distância. Então, como o Instagram chega a muitos locais, tem pacientes e pessoas de vários locais do Brasil até fora, a gente consegue, né, felizmente, usar essa tecnologia nova, esse recurso até do ponto de vista legal, né, que antes a gente não tinha, de dar essa assistência à distância e até para eu pagar a língua, que eu acho que inicialmente eu não acreditava nisso, hoje eu acredito, faço muito e Uhum. acho muito proveitoso, né, porque não exclui nada. Então, Verdade. a consulta por vídeo eu acho que é o grande recurso e tem um monte de gente que eu estou vendo aí que passa, que manda mensagem, que já são pacientes que acompanham à distância. Uhum. E cada vez mais, né, a gente tem, né, esse atendimento feito de outros locais. Tem pacientes que às vezes vêm, né, de paciente de Rondônia, vem operar a história, e paciente do Pará, enfim, aí a pessoa escolhe o local mais adequado para ela. É, e isso hoje, felizmente, né, é uma realidade, né? Eu mesmo já usei muito o serviço de consultar, de conversar com o meu médico, né? Pelo vídeo, assim. Não tinha como eu ir no consultório, não tinha como marcar consulta e o vídeo resolveu, já me deu uma boa orientação até a gente chegar a fazer a próxima visita física. Doutor Bruno, Uhum. eu estou muito feliz, tá? E, assim, muito obrigada por ter vindo hoje aqui. Como eu falei antes, esse meu trabalho aqui no Instagram é mais como informação para as pessoas, é um conteúdo bastante variado. Então, é assim, é para informar as pessoas, para educar as pessoas, para a gente bater um papo com alguém que conhece o assunto. E eu acho que a gente realizou isso de uma forma super sensacional. Então, muito obrigada pelo carinho. Beijo para a família Oi. e recebo um abraço aqui da comunidade brasileira, tá? Aqui na cidade de Atlanta. Essa live depois ela vai Muitas seguir para o meu saudades, viu? canal lá no YouTube. Saudades, né, doutor Muitas Bruno? saudades. Ora, Beijos um na doutora abraço caloroso Gabriela, para todo mundo, viu? parabéns. E quando vier aqui pelo Brasil também dá um grito pra gente se ver. Ah, sim, claro. Eu prometi que eu vou lá em Vitória do Espírito Santo. Aliás, semana que vem eu vou ter uma pessoa que vai falar sobre turismo na região de Vitória e Espírito É Santo. Vai ser meu mesmo? Que próximo. legal. Aqui é muito Já lindo. vou ter, já tenho, já está tudo marcado, tem um conteúdo para a semana que vem. Que legal. É um profissional do turismo e ela vai dar informação para as pessoas sobre a cidade de Vitória, no Espírito Santo, que eu já estou Faz muito encantada bem. pelo material que ela já me enviou. Muito Nossa, faz lindo, muito tudo bem. muito bonito, muito natural. Então, quem sabe, Olha, mas eu quero que e vocês todo venham mundo a gente aqui, sempre tá? fala.
Todo mundo que a gente não conseguiu responder aqui, né? Vem muitas mensagens, às vezes a gente vai passando a live e passa batido. Por favor, a gente está sempre à disposição. Tem a caixinha de perguntas no Story praticamente todos Sim. os dias. Tem as publicações que a pessoa pode perguntar. E tem, né, enfim, às vezes a mensagem por direct. A gente tenta responder o máximo possível também. Então, fiquem à vontade, né? Não se sintam desprezados se não foram respondidos aqui. E a gente continua aberto para responder depois, tá bom? Muito obrigada, doutor Bruno. Gratidão. Pessoal, boa noite, tá? Uma boa semana para Obrigado a todo mundo. você. Espero que essa live tenha ajudado bastante a esclarecer algo a respeito de Parkinson. Então, um grande Muito bom te ver, abraço. Miriam. Um Obrigada por beijão. tudo. Tchau. Beijão. Obrigada. Tchau. Tchau.